Ok, então retornando agora, fica a pergunta mais importante. Como me libertar para realizar o sonho? Afinal de contas, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, né? Na segunda jornada, meu sonho, meu projeto de vida. Nós estamos aqui para resgatar o sonho, focar nesse sonho e na sua realização. E nós sabemos que para isso nós vamos precisar nos empoderar cada vez mais. E a partir de agora, então, nós vamos trazer algumas técnicas para que vocês possam utilizar no dia a dia. E é isso mesmo, no dia a dia. Porque crenças nós temos muitas e em vários níveis. É ou não é verdade, Sandra? Sim, com certeza, com toda certeza, com toda certeza. E a gente precisa o tempo inteiro estar consciente daquilo que a gente está percebendo, daquilo que a gente está sentindo. Perfeito. E aí, uma delas, então, é exatamente... só um instantinho, porque não está compartilhando aqui. Não está passando o slide. Foi. Tá enxergando aí, Sandra? Sim, sim, sim. Ok, perfeito. Então, o primeiro passo é isso, gente, é você se colocar na condição de observador, ouvir, né, e ouvir o que você está falando, ouvir como você está utilizando as justificativas quando as oportunidades aparecem para você, perceber os julgamentos que você está fazendo. Então, assim, sem julgar, sem se julgar, apenas se coloque no papel de observador e perceba tudo isso, porque é a partir dessa observação que você vai conseguir identificar as suas crenças, aquilo que tem sido verdade para você até o momento, que pode estar te limitando, e as emoções que você sente todas as vezes que essa crença ela é reforçada pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, pelas suas formas de agir. Sandra, queres falar agora ou posso passar para o próximo? Anote. Não, pode passar e depois eu falo. Então, tá bom. Então, qual que é a questão, gente? Lembra do espaço de insights que nós recomendamos a vocês lá no início da jornada? Então, tenha algumas páginas do seu espaço de insights só para anotar essas suas crenças. E é interessante que a gente coloque, quando a gente escreve, a gente está reforçando uma crença. Eu sei disso. Mas a ideia é que você escreva pelo menos uma vez para depois poder rabiscar bem rabiscadinha todas as vezes que você estiver, então, ressignificando essa crença. Mas nesse primeiro momento, é importante que você liste as suas crenças, porque senão a gente esquece, né? A gente percebe que tem uma crença, se a gente não anota na hora, a gente vai voltar para ela mais uma vez lá na frente, ela vai continuar nos limitando, mas se você não ressignificar, você vai acabar esquecendo de fazer isso. Então, é importante que você tenha uma lista daqueles pensamentos que você está tendo, que são repetitivos na sua vida e que podem estar te limitando. Então, anote a crença, coloca lá a frase, por exemplo, eu não me sinto merecedora, ou eu não consigo realizar esse sonho, eu não posso realizar esse sonho. Então, anote tudo que vem à sua mente e coloque junto quais são as emoções que você sente sempre que você reforça essa crença. É importante saber que emoções são essas. E aí você pode utilizar a lista de emoções, daquelas 27 emoções mais comuns nos seres humanos, que nós disponibilizamos no roteiro Meu Sonho, Meu Projeto de Vida do livro, e que nós colocamos lá no primeiro módulo para você. Aí sim, a partir dessa lista, você vai então racionalizar cada uma dessas crenças. A primeira pergunta que a gente tem que colocar na hora de racionalizar é se você está realmente disposto a perder isso para realizar o seu sonho. Porque quando a gente tem uma crença, a gente está ganhando alguma coisa com isso, que pode ser simplesmente o estar confortável, entre aspas, né? Porque é um confortável que traz desconforto para você em outras áreas da sua vida. Então, essa é uma pergunta importante. E as outras perguntas são, por exemplo, é verdade mesmo que eu não tenho condição de realizar esse sonho? É verdade mesmo que eu não sou capaz de realizar esse sonho? Então, comece a fazer perguntas para racionalizar essas suas crenças, para aí, a partir daí, você então ressignificar
e começar a treinar com as ressignificações. E outra, não adianta só treinar por treinar, só falar, né, as novas formas de ressignificação. Você precisa sentir emoção para que isso realmente possa reverberar no seu corpo e ressignificar aquela crença. Então, essa é uma das formas. Fala, Sandra. Gente, é muito importante que a gente tenha em mente que aquilo que você é no pouco, você é no muito. Às vezes a gente não consegue identificar de primeira uma crença que me limita numa grande questão. Mas a gente dá alguns indícios disso. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tudo eu falo, eu não posso, eu não consigo. Fulano, por exemplo, Sandra, dá para você fazer isso hoje para mim? Eu não sei, eu acho que não sei. Será que eu sei fazer isso? Não, olha, mas é simples. Será que eu sei? Vai ali na padaria. Nossa, mas será que eu sei? Aquilo que você é no pouco, você é no muito. Esse mesmo comportamento você vai levar para os grandes convites, para os convites mais importantes. Se você não é aplicada naquela pequena coisa que te dão, muito provavelmente você não vai ser aplicada naquela coisa maior que chegar para você. E é provável que essa coisa maior nem chegue. Por quê? Justamente porque as coisas chegam quando nós também estamos preparados para elas. Então, uma outra dica é a gente começar a reparar como é que eu sou no dia a dia. Eu estou sempre doente? Eu estou sempre pedindo atenção das pessoas, cuidado das pessoas sobre mim, por mim? Como é que eu me comporto no dia a dia? Como é que são as pequenas coisas na minha vida? Porque isso vai servir como uma bússolazinha, como uma setinha, para a gente também conseguir perceber como a gente é com as maiores coisas da vida da gente. Faz sentido para você, Lili? Faz muito sentido, muito sentido. E eu acho que é isso. Quando a gente começa a se observar, até porque é mais simples a gente se observar nas pequenas coisas, porque elas acontecem dia a dia, né? As grandes vão acontecer eventualmente. Gente, e outra coisa, a vida é uma grande metáfora. Uhum. A vida é uma metáfora para a gente. E nós somos também metáforas para nós mesmas. Os acontecimentos pequenos, eles podem servir de metáfora para nós mesmos, né? Eu nunca esqueço, quando eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela, eu fiz parte dele, e eu falei, meu Deus, será que eu preciso vir tão longe para me conhecer, né? Não é possível carregar essa mochila e tudo. Aí um dia, bom, lógico que eu voltei, isso fica para um outro capítulo, mas assim, aí um dia eu passeando na quadra, dando a volta na quadra, eu tinha um buraco e uma pedrinha, e eu tropecei naquilo. Gente, como eu estava com foco em me conhecer e me perceber, o que aquele buraco naquela quadra, com aquela pedra, disse para mim sobre a minha vida e sobre aquilo que eu estava vivendo, caramba! Uau. Eu falei, qualquer caminhada se transforma num caminho de Santiago quando a minha intenção é conhecer a mim, é me perceber. Perfeito. Então, tudo, quando você escolhe isso, entenda como escolha, gente. O conjunto de sentimento, emoção e atitude que eu tenho. Pensamento, sentimento, emoção é uma atitude. A escolha é algo atitudinal. Ele é um conjunto de tudo, inclusive da permissão para a escolha, de tudo. Então, quando vocês me ouvirem falar sobre escolha, é isso que eu estou falando. Escolha a atitude de chegar até o seu objetivo. Tá? Então, quando a gente escolhe se conhecer, a vida é um grande jogo. E nós somos o pino, nós somos os pinos desse grande jogo, do tabuleiro que é a vida.
tudo passa a ter sentido, tudo passa a ter significado. Por quê? Porque a gente escolheu colocar as lentes de percepção de tudo isso. Perfeito. E o universo está conversando o tempo todo com a gente. É isso que você falou, né? É o grande Google Verso. Se você tem intenção, ele está mandando, né, Lili? Está Exato. mandando. E é por isso que é tão importante, nesse momento da gente ouvir e identificar as crenças, a gente não julgar. Ninguém está julgando ninguém. Então, seja o mais honesto possível com você mesma. Faça a sua lista com honestidade. E tá tudo bem se passar de 3 páginas, tá? Tá tudo bem. O importante é que você seja honesto e perceba que elas existem. Porque só quando você acender a luz e olhar para essa crença é que você vai conseguir ressignificá-la. E não se julgar, acolher, sabe? Ter uma atitude amorosa, Isso. acolhedora. E não é passiva, tá? Amorosidade, acolhimento não quer dizer passividade, mas quer dizer paz. E nós precisamos estar em paz para imprimir, para fazer as mudanças que se requerem na vida da gente. E aí a gente vem para aquela parte importante, né, do show mimimi, não é isso, Sandra? Vamos explicar o que é esse show mimimi, né, gente? O show mimimi acabou se transformando meio que numa metodologia. Mas que negócio, show mimimi, primeiro que não é o show mimimi. O show mimimi não é a dor que dói em você e que não dói em mim. Não é isso. O show mimimi é talvez o ponto no qual a crença possa se estabelecer também, se a gente for falar isso. Que a gente fala do trauma, a dor. É muitas vezes eu olhar para aquela ferida, me perder na história dela, ou talvez na faca que eu tenho como tendo me ferido, e vá mudando de facas e de instrumentos que me feriu, sem olhar para onde essa vivência me aponta. E aí tem um pouco a ver com o que a Lili falou lá atrás, falou assim, a lição daquela dor, a lição daquilo que você está vivendo. Na verdade, é uma vivência que te aponta para o teu poder, que aponta para a tua vivência, para aquilo que você precisa resgatar de você. Porque, gente, tudo que a gente sente, tudo que a gente vive, todos os nossos relacionamentos, todas as nossas relações, elas não dizem respeito ao outro. Elas vêm dizendo respeito a nós mesmos. Quando eu amo alguém, não diz respeito ao quão legal aquela pessoa é, porque às vezes você ama uma pessoa que não é nada legal, né? Mas você ama. Por quê? Porque diz respeito a você. Quando você fala, eu odeio fulano de tal, eu odeio a fulana, às vezes a fulano de tal são super gente boa. Mas o que acontece? Você odeia o como você se sente em relação àquela pessoa. Perfeito. Você odeia o... Lembra do que a gente falou lá atrás, do contexto, do que a gente pensa, que crença tem a ver com como eu me sinto em relação a alguma coisa. E, então, tenham em mente o tempo inteiro isso, contexto, e que aquilo que eu sinto tem a ver comigo e não com o outro. E quando eu criei o Show Mimimi, foi muito interessante porque eu vinha falando muito isso em relação ao protagonismo da vida ou a coadjuvância na história. Quando nós viemos ao mundo, nós viemos para ser protagonistas das nossas vidas. Sobretudo, quem está aqui encarnado nesse planeta, nesse momento, que é um momento do livre-arbítrio, que é um momento de escolha. E é um momento também de muito amor, é um momento de muita amorosidade, é um momento do nós.
em detrimento do eu, mas é o momento da importância do eu enquanto em você também, né? Do que sou eu, do que é a Lili, daquilo que nos liga e de saber que nós somos um. É muito importante a gente ter esse conceito. Então, eu já vinha muitas vezes falando que uma das piores coisas que a gente podia e pode cometer contra nós é o auto-julgamento. Sandra, você está sem som. Ok. Desculpa, eu cliquei aqui sem querer. Que o auto-julgamento nos levava para uma piscininha de cocô, né, que eu colocava aqui. Aqui, muitas vezes, a gente fica atolado aqui, sem conseguir sair, sem conseguir... Por quê? Porque a gente só se julga. E no decorrer dessa minha fala, desses anos, eu criei alguns personagens. Levando em consideração que, se eu vou para cá, tem algo que me traz para cá. E aí é um vilãozinho que nós nascemos com ele, que é o vitimento, que é o filho da vitimização com o julgamento. Porque quando eu me julgo, eu estou, no mínimo, me tornando vítima desse julgamento. E quando eu me julgo, eu me coloco dentro de uma caixinha, dentro de uma cela, dentro de alguma coisa. E quem é que julga, gente? É juiz. Juiz faz o quê? Imputa pena, castigo. Isso é para criar para o mais? Não, vai sempre criar para o menos. E vocês vão sempre me ouvir falar que a vida pode ser criada para o mais ou ela pode ser criada para o menos. E nós viemos com isso dentro de nós. Lembra de todo o conceito de energia que a gente falou, que a gente viu lá no primeiro módulo, vem vendo, vem aprofundando, o que a gente falou hoje também dos nossos pensamentos. Se existe uma máxima, é que nós estamos pensando o tempo inteiro. Se nós estamos pensando o tempo inteiro, a maneira como nós pensamos está dando energia para algum lugar. Ou ele vai dar energia para o vitimento, e que aí nos paralisa, e nos traz para uma história de coadjuvância da história até que a gente conta para a gente. E se eu me julgo, eu estou abrindo uma porta gigantesca para comprar o julgamento dos outros sobre mim também. Então, eu vou ser vítima do julgamento do outro também. E sendo vítima do julgamento do outro e sem saber quem eu sou, eu começo a cortar partes de mim, me distanciando da minha essência para caber na realidade dos outros, com o medo de perder aquilo que eu acho que é essencial para mim. Mas verdade, será que o essencial para mim não é a minha essência? O essencial para mim é a minha essência. E por que a gente é constantemente disposta a se perder dela? Para ter outro, para ter outra coisa, para ter outras coisas, para ter outras pessoas. E para isso você vai se cortando, você vai se perdendo de você mesmo. E cada vez mais se distanciando do seu propósito. Gente, sabia que não existe um outro um igual a gente? Não existe uma Sandra igual a mim. Não existe. Aqui nessa realidade, né? Não existe outra Lili. Podem ter milhares de pessoas falando tudo isso que eu estou falando agora. Ó, vitimento não, porque isso aqui é criação. Então, mas tem mais pessoas falando. Mas, assim, podem ter milhares de pessoas falando sobre esse tema. Tem. Mas falar sobre esse tema, com esse personagem, na minha linguagem, do meu jeito, sou eu. Por quê? Porque isso tem a ver com a minha essência, tem a ver com a minha história também. Porque esse vitimento eu descobri do nada? Não, gente, eu já dei voz para ele muito, muito. Eu fiquei muda de tanto dar voz para ele. E foi por descobrir um outro caminho que essa metodologia foi criada. Porque ela traz a possibilidade de falar que você está se fazendo de vítima, só que de um jeito
legalzinho, simpático, diminuindo as suas objeções. E isso eu despertei para isso quando no consultório, e ainda eu mostrava só isso daqui, os pacientes falavam assim, doutora, eu só fui uma vez essa semana para cá. Ó, eu fui lá rapidinho e saí. Aí eu falei, gente, olha que interessante, né? Tá tendo as pessoas estão percebendo, estão comprando essa ideia, e isso está tendo esse efeito da pessoa visualizar que ela está ali. E mais, se ela foi e se ela saiu, é porque ela tem a possibilidade de trazer consciência para sair dali. E aí foi que veio o outro personagem, que eu dizia que ou você ficava ali, ou você vinha aqui para esse mundo de possibilidades. Só que também, se eu vinha para esse mundo de possibilidades, que cada glitterzinho desse é uma possibilidade, eu precisaria também de ter um outro personagem que me levasse para isso. E é o personagem do Diamante Azul. Por que é Diamante Azul? Porque diariamente a minha mente precisa estar consciente, trazendo um azul brilhante de alma, de consciência. E como é que a gente faz isso? Pedindo consciência mesmo. Que consciência eu tenho sobre isso? Lembra da nossa comunicação da essência com o universo, com esse grande Google Verso? Então, se eu falo assim, tá, eu queria conseguir, eu não estou conseguindo isso. Ok, que consciência eu tenho sobre isso? Cara, eu não aprendi a fazer isso. Ok, e que consciência você tem sobre isso? Que consciência você tem sobre isso? O que se requer para você aprender isso? Eu preciso fazer um curso de não sei o quê. Ok, e o que se requer para isso? Eu saio de só me julgar, de só me justificar. Eu saio dessa escassez. Gente, o mundo é para ser próspero. O mundo é para... A gente já vai falar da consciência coletiva também, e eu vou trazer um pouco mais disso. É para ser próspero. É para viver em abundância. E quando a gente se auto-julga, quando a gente julga o outro, quando a gente recebe o julgamento do outro, a gente está trabalhando na escassez, que é o quê? É a porta do ciúme, é a porta da competição, que está em contraponto à colaboração. É aquela coisa do estou certo, é assim, é isso ou aquilo. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos escolher como vamos alimentar a nossa mente, como vamos alimentar os nossos pensamentos, como nós vamos alimentar as nossas emoções e que emoções nós vamos produzir. Se as emoções positivas ou as negativas. Olha só, positivo e negativo não é no sentido de boa ou ruim, mas da valência delas em nos trazer bem-estar. Tá? Então, por exemplo, a consciência é algo que me expande. Ainda que eu perceba algo bastante desafiador dentro de mim, ela vai me expandir. O que vai me fazer sentir mal e não bem-estar é o julgamento que eu faço a respeito disso. O que faz mal a você não é a dívida que você tem, é o julgamento que você tem de você em relação a isso. É isso. O que te faz sentir bem não é ter dado uma palestra de sucesso. Não, é o julgamento que você tem a respeito de você realizando aquilo. Então, mais uma vez, a gente entra, que tem a ver com o quê? Com como eu me sinto em relação a algo ou alguma coisa que produz determinadas emoções. Então, que são emoções mais promotoras de bem-estar ou menos promotoras de bem-estar. Mais promotoras de realização ou menos promotoras de realização. E aí nós estamos falando de quê? De crenças que são construtivas e empoderadoras ou crenças que são mais limitantes e restritivas. Ok?
E foi aí que nasceu o show Mimimi, que se transformou, né? E aí foi o primeiro personagem, que era a Maga da Consciência, que a varinha de condão dela é o símbolo da psicologia. E aí foi que veio, então, que nasceu essa metodologia que cabe em tudo, em todas as abordagens, em tudo que você puder pensar, ela está cabendo. Porque nós estamos o tempo inteiro precisando escolher se nós vamos dar energia para o menos na nossa vida ou se nós vamos dar energia para o mais na nossa vida. Então, como aqui tem no slide, né, uma das formas de mudar crenças é mudando como você se sente. E a gente só pode mudar como a gente se sente se a gente tiver consciência daquilo. E é o tempo inteiro a gente fazendo pergunta: que consciência eu tenho aqui? Que consciência eu tenho sobre isso? E aí vai vir uma resposta, não fecha nela não, ok. E que consciência eu tenho sobre isso? Que consciência eu tenho sobre isso? O tempo inteiro. E eu garanto que você vai se surpreender em relação ao quanto você sabe, ao quanto a sua essência está ali pronta para se conectar, o quanto o seu ser infinito está aí pronto para se conectar a esse imenso Google Verso para lhe dar todas as respostas, igualmente como você pesquisa no Dr. Google, igualmente quando você vai lá no tio Instagram. É igual, gente, não tem diferença. Acho que é até mais, hein, Sandra? Falei muito, né? Não, não falou não. Sim, mas eu penso que é muito mais, né? Só para a gente entender o quanto é possível. Mas no Google, aliás, nesse universo maravilhoso, né? As conexões são surpreendentes. Você vai se surpreender o tempo todo, o tempo todo. E quanto mais expandir, quanto mais nós tivermos expandido, esse exercíciozinho, baixa a barreira, expande. Gente, você pode fazer sempre, o tempo inteiro na sua vida. O tempo inteiro, consciência, vamos expandir. E manda a consciência expandir, porque ela só obedece. Ela só obedece. Ah, mas será que eu estou? Não põe dúvida, não, gente. Vai. E se puser dúvida, se pergunta. Onde mais eu ponho dúvida sobre isso o tempo inteiro? Lembra da história. Aquilo que você é no pouco, você é no muito. E aí, para fechar esse vídeo, Sandra, eu vou passar para o próximo slide, só para a gente continuar esse assunto que é tão importante, que é falar sobre essas limitações que nós estabelecemos na mente. Essas limitações todas que nós temos, gente, elas são criadas a partir dos vários sistemas que existem. Sistema educacional, sistema financeiro, sistema religioso, né? Então, quando Sandra fala baixa barreira, baixa barreira, baixa barreira, a gente está baixando essas barreiras que nós construímos a partir, né, do nosso contato com esses sistemas todos. E incrível como a gente vai criando essas crenças sem nem perceber, né? Na escola, quando a gente aprende de uma maneira, com base em determinadas teorias, são essas verdades que a gente vai trazendo e vão se transformando em crenças, trazendo e transformando em crenças. Então, vamos baixar as barreiras? Fala, Sandra. Né? Exatamente. É tudo entre aspas, né? Essas verdades entre aspas, né? Se for algo que faça sentido, é leve, lembra sempre disso. Se não for, é pesado. Então, nossas únicas limitações são aquelas que estabelecemos na mente. Olha só, lembra que a gente já falou lá atrás que pensamento passa, você pode mudar? E pronto, se tem alguém que fez alguma coisa, é possível você fazer também. E é isso que a Lili falou. É um sistema econômico, é um sistema financeiro, é um monte de sistema que vai colocando e a gente vai se alinhando. Vai se alinhando, eu vou concordando, eu vou discordando. Lembra que quando eu falei, vamos baixar barreiras? São todos os julgamentos, tudo que você já concordou ou discordou nessa vida, que você se alinhou, tanto para concordar quanto para discordar. Porque quando eu me alinho para concordar ou para discordar, eu estou colocando pontos de vista. E eu estou colocando pontos de vista fixos. E como seria se a vida fosse simplesmente um interessante ponto de vista? Perfeito. Não fosse verdade, né? Não estabelecesse como um fundamento de algo, mas fosse um interessante ponto de vista. Se eu olhasse e falasse,
Interessante ponto de vista. Já pensou você olhar assim para você e falar assim, ah, você é incompetente. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante sobre isso. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista interessante sobre isso. É. E essa, Seria interessante você fazer isso. sim. E essa Hã? conformação que você fala, esse alinhamento, é um enquadramento, né? A gente está se É, encaixando, justamente. né, no que a sociedade quer que a gente seja. A gente está se encaixando no padrão de comportamento. Então, essa é a ideia. E, Sair da caixa. e percebe, sim, e percebe que isso lembra quando eu falei do pequeno, assim como você é no pouco, você é no muito, e Uhum. você é no micro, você é no macro. Assim Então, como é o como eu vou universo. botando na caixa, e lembra quando a gente falou lá, eu vou cabendo, eu vou cortando partes de mim para caber na realidade do outro, da outra pessoa, eu também vou cortando partes de mim para caber nos sistemas. Uhum. No sistema econômico, no sistema político. Eu vou me adequando. E se nós não precisássemos nos adequar? Como seria? Como seria? Uhum. Como seria se nós vivêssemos a nossa essência divina? Gente, se a nossa essência é divina, E livre. é divina a nossa manifestação, Uhum. né? E se é divina a nossa manifestação, não há dano. Pensem nisso. Pensem nisso. E a gente se encontra no próximo vídeo. Ok.